É o famoso Chungking Xiambelo. Isso aí vem de onde? Da China, né? Minha mãe. Minha mãe é chinesa, da China mesmo, mas nascida no Brasil, e meu pai é brasileiro. Então, automaticamente eu sou vira-lata. Lata de brasileiro com nome chinês. E arranha chinês também? Ou... Não, nem um pouco, não tente. E ainda mais para gravar, Deus me livre. Deve ser fácil. Não, tá certo. Não ainda me enganou, não. Viu? Ainda com a cabeça. Eu tô usando tudo que eu tenho também. É isso, galera. Esse papo aqui já veio Alex Barbosa, meio século, como eu batizei aqui. Veio Fabinho e suas histórias lá da água mineral até hoje, personal. Veio o Siddhartha no skate aí. Agora chegou um chinês para ver se alegra esse nosso momento aqui. Mas, Kim, eu gosto muito, e agora falando até certo ponto sério, da coisa mais linear na carreira. Eu não vi, apesar de você dar muitos saltos, né? Aliás, é bom ressaltar aqui que ele é oriundo do parkour, ele dá muito salto, mas você permanece fiel, mesmo o fitness indo para lá, indo para cá. E eu acho que a origem é porque o movimento ele é assim, né? O movimento é da espécie, e quando a gente vai buscar a espécie, a evolução da espécie, seja pelo campo da ciência, com o Dr. Eric Lieberman, que tem a história do corpo humano, talvez um best-seller nessa área. Mas a gente vê você fiel, não só você, alguns outros, mas eu diria que aqui na região são pouquíssimos com esse perfil. E qual é o segredo para o Dead Monster, seja a sua marca ou você como pessoa, se manter em meio a tudo isso que é trabalhado, principalmente com esse advento das redes sociais? O que te faz se manter nesse trilho fiel? Teve uma vez uma passagem, isso é bom até ressaltar antes de você começar a falar disso, que você disse, pô, Berg, para trabalhar com musculação tem muitos melhores que eu indico. Quando o cara chega para mim, que é um tipo de serviço que eu não ofereço, eu recomendo a outro. Eu trabalho com movimento. Então, seria esse o grande segredo? Exatamente. O grande segredo que normalmente as pessoas não conseguem entender é a consistência. E quando eu falo a consistência, é a consistência de tu literalmente querer fazer o que tu está fazendo por um tempo. Normalmente a gente fala muito de semear, né? A lei da semeadura e tal, mas tipo, tem uma parte que tu tem que regar. E é essa regada que às vezes a gente deixa a peteca cair. Por quê? A gente sabe que o fitness ele sempre está se reinventando, então toda hora tu vai ser tentado a, entre aspas, ganhar dinheiro. Como assim? Ah não, é porque agora o que está dando grana é beach tênis. Ah, o que está dando grana agora é parada de mão. O que está dando... E realmente, para algumas pessoas, isso daí vai realmente dar grana. Você vai conseguir ganhar mais do que você costumava ganhar. Mas isso daí é transitório e, tipo, muito rápido. Então, algumas pessoas vão surfar aquela onda e as outras que chegaram atrasados, vamos dizer assim, as pessoas que chegaram atrasadas, elas vão perder, porque vão investir, vão tentar se colocar lá e não vão conseguir investir o tempo. Porque às vezes a gente acha que pagar um curso ou comprar alguns equipamentos ou fazer aquilo por um tempo é o que vai fazer com que a gente ganhe grana. Mas não é, é a consistência, tu fazer isso por um bom tempo. Porque aí tu vai respondendo as próprias perguntas do ambiente que tu está se circuncidando, vamos dizer assim. É muito interessante essa tua resposta, porque como a gente já vem... Circundando, né? Acho que circuncidando tem a ver com a fimose. Como eu já venho aí a longa data, né? Eu gosto de ressaltar isso. Realmente, 2 décadas de trabalho, a gente já viu muita coisa. Eu peguei ali o fim da era da ginástica. Peguei essa era, né? A gente tinha alguns gênios aí da educação física que sabia fazer muito business, muito negócio. Fizeram um empacotamento dessas metodologias de ginástica e ganharam muita grana com isso. Com certeza. Né? Então a gente via na bike. A Les Mills, né? Les Mills, eu não queria falar o nome das marcas não, mas a gente pegava um cara, botava um ritmo muito massa, um professor muito agitado ali na frente e a galera, era loucura aquele negócio, era uma febre. A gente também simulava lutas, né? Oxe, lembra? Virou realmente marca, né? Assim, uma marca absurda. Eu chegava ali em São Paulo já. Body Combat. Body Attack, body tudo RPM, da vida, RPM, uma porrada. Eu né? lembro disso. Pô. Eu acredito que isso ainda existe, que isso é muito forte ainda. Mas a gente depois veio uma era, né, de musculação, onde vinha muita gente do eixo sul e sudeste para cá e vendia a musculação como se fosse a única cereja do bolo ou a cereja do bolo. Depois a gente passou pela era do treinamento funcional,
né? E aí a gente mergulhou também nisso aí, muito forte. A gente entrou no HIIT. E mais recente a gente diria dos boxes de crossfit, etc, né? E a gente vê que o fitness realmente ele tem essa repaginada, essas mudanças e que acaba envolvendo. A gente está vendo também uma febre das corridas. E aí eu queria te perguntar aqui, será que sem todo esse investimento da mídia, a gente consegue sobreviver trabalhando nessa perspectiva do movimento? E eu te pergunto isso sabendo que você está bem, mas eu falo o outro cara ali. Seria o momento das pessoas também investirem nessa pegada do movimento, não o movimento pelo movimento, mas como metodologia, como conhecimento, mexendo com as faces, mexendo com movimentos primitivos, com a história do corpo humano. Será que é preciso mergulhar nesse universo para trabalhar bem com isso ou qualquer um pode chegar e trabalhar? Qualquer pessoa que tenha interesse real. Por que é que eu falo isso, Tilberg? Porque todo mundo precisa se movimentar. Como eu estava falando aqui, antes da gente iniciar essa conversa mesmo, né? Pô, é uma necessidade biológica. Então, nem todo mundo gosta de fazer corrida, nem todo mundo gosta de fazer musculação, mas todo mundo vai entender que precisa se movimentar. Quando tu consegue oferecer algo que treine a pessoa, e quando eu digo treinar é a pessoa cansar, eventualmente a pessoa fazer um esforço maior, você desafiar essa pessoa no campo cognitivo, você colocar uma brincadeira, uma competição entre outras pessoas, uma meta em algo que vai ser um pouco mais complexo, então você não vai conseguir sair da sessão já sabendo fazer. Então, toda essa construção, isso daí faz com que as pessoas, vamos dizer, voltem a ter prazer em se movimentar. Quando a gente fala de uma prática de movimento, é isso, é um campo mais amplo. Tem dia que a gente vai, por exemplo, levantar peso e tá tudo bem. Mas se tu acha que teu treino é só levantar peso, talvez valha a pena reconsiderar, porque existem outras formas de proporcionar bem-estar. Agora, não, Kim, eu quero hipertrofia máxima. Poxa, então acredito que hipertrofia máxima não vai ser comigo e musculação, treinamento com peso, talvez seja mais eficiente. Pelo menos é o que mostra aí. Mas deixa eu te dar um adendo. Vai lá. Você é capaz de levantar uma alta carga? Com certeza, dependendo do que a gente chama de alta, né? Mas eu consigo levantar com certeza o dobro do meu peso. Pronto. Eu ia perguntar 1,5 vezes o seu peso. 1,5 vezes, 2 vezes, a depender do levantamento, sim. Então, assim, essa é um paradigma. Que as pessoas olham outros treinando no centro de treinamento sem carga, convencional ou linear, e acham que aquelas pessoas não têm força. Clássico. E às vezes elas se surpreendem quando se submetem ao método, né? Ao método do movimento natural, ao método do treinamento funcional, ao Pilates, por exemplo, que exige muito da flexibilidade e da mobilidade, e elas dizem, rapaz, parece que meu corpo não está tão funcional para a demanda. E eu costumo dizer o seguinte, a cada momento que a gente vive, até dentro do centro de convenções, a gente fez um evento junto chamado Imersão 720, que foi muito massa, levou muita gente às lágrimas, inclusive a gente. E você fez uma tarefa ali, você disse, se eu estiver errado me corrija, mas você falava muito em demanda e capacidade, era esse os Com certeza. Pronto, e aí você deu uma demanda lá pra gente ficar de cócoras por 5 minutos, e eu sofri, galera, sofri pra caramba, inclusive, Kim, para você ver como é importante a sua mensagem, aquilo que você faz, aquilo que você mostra também nas suas redes sociais no dia a dia. Se você for ali na minha salinha, tem um banquinho daquele pequenininho. Então, não só você, mas já vi outras pessoas também falando, mas você foi o primeiro que mostrou, um banquinho e a gente pode resgatar um monte de coisa. E aí é isso que eu queria te perguntar, como é formado o teu espaço? Teu espaço é com máquinas ou teu espaço reconsidera todo esse padrão de equipamentos e de tudo para que tu possa desenvolver as capacidades físicas e condicionantes, coordenativas e condicionantes das pessoas? Lá na escola, pode continuar. Não, eu queria saber como é o formato, apesar de ter ido lá, mas quem está nos assistindo não... Talvez não conheça, faz sentido. Faça logo o convite, viu? Calma, vou fazer. Lá na escola a gente tem aulas específicas para quem quer aprender a ficar de cabeça para baixo, né, de parada de mão, de handstand. Então a gente tem uma aula específica, que às vezes a pessoa não tem tanto tempo, quer treinar menos, mas quer aprender aquilo dali. Então a gente tem aulas de modalidade, como a gente chama, uma vez por semana. A gente tem as aulas de movimento, que são para as pessoas que teoricamente já estão mais interessadas, querem, não, eu quero ver como é e tal. E a gente tem as aulas de resgate de capacidades naturais, que é para as pessoas que acham que movimento, assim, não, mas eu não consigo fazer nada.
Ah, mas eu sou velho. Ah, mas eu sou gordo. Ah, mas eu sou fraco. Ah, mas eu sou descoordenado. Pronto. Essa daqui a gente vai resgatar literalmente as capacidades básicas da nossa espécie. Como assim, Kim? Interagir com o ambiente, conseguir chegar no chão e voltar, transferir carga para os membros superiores, né? Conseguir botar a mão no chão e transferir carga sem se sentir frágil, mover a coluna, brincar, interagir, ter algumas práticas de oposição, tudo isso daí, fazer esforço, então eventualmente levantar carga ou não, mas a gente faz esforço, tem um momento que a gente quer fazer um pouquinho mais de esforço, isso daí a gente vai trazendo para a pessoa de várias maneiras, a gente não vai ter um protocolo fixo. Um exemplo clássico, talvez, para Tilberg, se eu pedir para ele sentar e levantar do chão, botar a bunda no chão e ficar de pé, seja de boa, mas talvez tenha uma pessoa que tenha as características físicas semelhantes com a dele, às vezes tem uma idade semelhante, mas tipo, isso daí vai ser um esforço absurdo. Então, quando a gente fala de demanda e capacidade, por exemplo, para tu seria uma demanda abaixo da tua capacidade. Para outras pessoas, aquilo dali pode ser uma demanda acima da capacidade, então já vai ser muito intenso. Né? Se está abaixo da tua capacidade, então é mais de boa. Diz assim, aqui, isso aqui é moderado. Para alguns isso daí vai ser o mesmo que levantar 2 vezes o próprio peso. E está tudo bem, porque todo mundo vai conseguir fazer. Nas aulas de movimento, a gente aumenta um pouco mais a complexidade. Então, para a pessoa que já tem um mínimo de coordenação para botar a mão no chão, conseguir se sentir confiante de se deslocar, ou já tem uma experiência prévia, por exemplo, já treinou alguma coisa, desde musculação, fisicamente ativo, então, às vezes, isso daí é um pouco mais fácil. A pessoa já se sente mais interessada e a gente pode desafiá-la mais, trazer conteúdos mais complexos. E na aula de parada de mão, como a própria aula já diz, é de ficar de cabeça para baixo. Aí a gente trabalha outros conteúdos, óbvio, mas o foco é nisso daí. E o legal, assim, Tilberg, eu falo que tipo, é para qualquer pessoa que tem um corpo. Se a pessoa tem real interesse, quando eu digo real interesse, é a pessoa entender que em alguns momentos não vai ser legal, que em alguns momentos vai rolar uma frustração, e aí você vai dar aquele passo para saber se isso é para você ou não. É aquela tomada de decisão. Então, ou é muito ruim. Eu disse, mas é muito ruim por quê? Porque tu não sabe fazer e tu está frustrada, ou é muito ruim porque tu está se machucando, ou tu se sente a pior pessoa do mundo. Não, é muito ruim porque eu não sei fazer. Eu disse, então, pega esse processo aqui, que se tu ficar um pouco de tempo fazendo isso, é provável que tu perceba a diferença. Agora tem que estar lá. Ou seja, apesar de ser natural, ele tem um caminho a seguir. Exato. São bases. É igual você tem agora o seu Ulisses, você mudou de estágio, né? É, agora ganhei mais uma estrelinha aí. É, e eu acho que você conheceu até sua esposa no curso, né, velho? Verdade. Acontece, né? Então, Ali lá no antigo MTH. eu diria que você deu sorte e ela muito azar, né? Mas tá tudo bem. Mas tá eu dei um como filho você pra ela, fala, pô. tá tudo bem. Exatamente, deu um filho Eu pra ele, não ele sei parece como, pouco né? comigo. Já Ele foi só sorte. tem. Então, Exatamente. é dobrado. Então, Meu você é uma gênio pessoa- e tal. Eu disse, "Oxe, que limpeza, mano." Pessoa de muita sorte. Voltando aqui ao eixo da nossa conversa, tirando esses detalhes aí. Kim, está altamente publicado, a gente vê, que até eu vi um cara falando agora, um comediante, dizendo que o CrossFit foi um negócio muito bem montado por um ortopedista. Né? Inclusive na ala do hospital desse cara já tem um CrossFit, ele já tem a turma de enfermagem e os ortopedas, todo mundo esperando já para se machucar. Brincadeiras à parte, mas a gente sabe que um esporte, como é o caso do CrossFit, como é o caso do futebol, como é o caso, ele pode sim levar a pessoa à lesão. E essas pessoas, de forma breve, elas estão se machucando porque falta uma boa orientação, falta um bom condicionamento, ou a pessoa deixou para ser atleta aos 40 sem ter feito nada. Será que isso tudo é que está dando esse resultado de lesões, de desinteresse também? A gente viveu, você que está assistindo aí, a gente teve uma febre e depois ficaram os boxes mais consistentes e outros foram embora e parou de vir aquela... Hoje a gente tem marcas maravilhosas, head coaches fantásticos que se prepararam para aquilo e que sabem liderar realmente aquelas pessoas, mas a gente também teve um monte de gente que aqui para nós vacilou e acabou manchando um pouco o esporte. Mas vou tentar contextualizar aqui melhor para te fazer essa pergunta. Quando a gente fala em alta intensidade, que também pode ser no parkour, pode ser no movimento natural, pode ser no handstand, como você falou, eu diria, eu classifico como atividades que envolvem habilidade e intensidade também forte. Será que a história desse corpo também ajuda a uma melhor execução dessas pessoas ou talvez uma prevenção de lesão dessas pessoas?
Será que essa história ela conta ou é para qualquer um realmente? Eu acredito que a história do corpo da pessoa é determinante. Determinante, né? Como você falou, às vezes a pessoa quer ser atleta depois dos 40, né? Me coloco assim porque eu também tenho 40, então tudo certo. Tá junto. Mas não tem problema nisso. O problema é o caminho que tu percorre. Porque tem gente que vai começar a correr mais tarde e vai conseguir ótimos resultados dentro da prática esportiva. E tá tudo bem. Mas, às vezes, a gente tem que lembrar que não somos atletas. A gente quer ter uma pegada de atleta em algum momento. Mas eu, por exemplo, eu sou professor. Eu, como diz Clóvis, professor Clóvis, eu sou um explicador. Eu vou criar processos eficientes para ajudar as pessoas a se movimentarem mais e melhor. E, antes de mais nada, eu vou testar boa parte desses processos ou suas progressões e regressões em mim. O que está faltando muitas vezes é esse caminho. Às vezes a gente quer a dica, o atalho, o ergogênico, e aí a gente esquece que não somos atletas. Estamos atletas dentro de um contexto. Aí o cara quer performar como atleta, mas no outro dia tem que acordar cedo para ir para o trabalho, pegar o filho, que fica até 2h30 na escola. Quando chega, ele ainda está ligadão, quer brincar um pouquinho, e o cara tem que dar atenção, porque senão não faz sentido. E aí se estressa um pouquinho mais, entre aspas, assim, tipo, vou me dar esse luxo, vou comer qualquer coisa aqui. Tipo, então tu tem um momento atleta, que é quando tu quer dar intensidade, mas tu não tem outros momentos de atleta, que são na recuperação, no planejamento. Então, na hora do treino, eu sou atleta. Na hora que eu estou em casa, eu sou pai. Na hora que eu estou no trabalho, eu sou funcionário / empreendedor. Na hora que eu estou com meus amigos, eu sou boêmio. E aí, tipo, quando soma tudinho, um desses lugares aí vai sofrer. Onde é que a gente tende a sofrer mais? Onde a gente está dando mais lapada. Onde a demanda ela pode ser maior que a capacidade. Então, às vezes, no trabalho, tu dormiu demais, chegou atrasado, a demanda ali, meu amigo, foi maior que a tua capacidade. Teu gerente vai te dar uma mijada. Teu corpo, ele vai reclamar. Eu vou um pouquinho além. Seria o sofá mais perigoso para o corpo humano do que essas atividades? Depende do contexto. Seria leviano da nossa parte querer falar de maneira tão linear sem considerar outras coisas. Né? O sedentarismo, com certeza. Mas ficar um pouquinho na frente do sofá vendo um Netflix, assistindo um jogo, é importante se aquilo for a tua higiene mental daquele momento. Só isso não. Só isso aí realmente é mais perigoso. Mas isso está contido. Como tomar uma cervejinha de vez em quando e conversar uma besteira com uma galera que tu não vê, falar mal da vida alheia um pouquinho e tá tudo bem. Porque às vezes é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. A gente precisa desses pequenos veneninhos da vida para conseguir se manter aí, né? Estava lendo um livro agora e ele falando da tragédia, né, que a indústria, sobretudo a indústria do alimento, que ela começa a ser muito forte a partir da década de 90 e em 6, 8 anos ela passou a ser a maior indústria, né? A indústria alimentícia hoje é que envolve mais pessoas e mais, enfim, dentro das indústrias. E a gente tem o que aí? 30 anos aproximadamente, e a gente vê uma tragédia causada, né, na humanidade, eu diria, pelos alimentos processados, ultraprocessados e etc. Que envolve muito facilidade, envolve muito praticidade, acesso rápido e fácil, o custo, forte, né? A indústria da mídia toda bilionária que envolve por isso tudo. E mais recente que a gente teve o advento das mídias sociais. Ela data aí de 2 décadas. A gente está falando aí de 2 décadas que está bem forte, né? E a gente tem alguns setores já aí de estudiosos, pesquisadores muito preocupados com o estrago dessa indústria, né? E nessa reunião que a gente teve agora semana passada, que eu até comentei com você, que foi uma reunião muito massa, o João Eduardo Souza, ele comentou lá que a gente está tendo o fast food da informação, né? E que a gente está recebendo cada vez mais informação de péssima qualidade, por isso que ele relaciona ao fast food. E aí eu te pergunto, tem chegado para você pessoas com ansiedade, pessoas com depressão, pessoas com uma alta tristeza, sem sentido? Porque também num livro chamado Minimalismo Digital, eu vi que a falta dessa sociabilização,
essa rede de apoio de amigos de verdade, onde eu posso tocar, conversar e sorrir, ela causa dor. Seria uma dor emocional que se equipara muito à dor física. E aí eu te pergunto, até certo ponto eu já gosto muito de estudar essa parte aí, mas eu queria ver a sua opinião. Se o seu método de acessar chão, de interagir com outras pessoas, né? Eu aproveito até para levantar a bola para você falar um pouco do Dead or Monster. O que é que resgata aquele tipo de atividade? Né? Você tem o seu slogan lá, não desista no primeiro dia, traga sua água, não sei o que, enfim. É uma resenha aquilo ali, mas o que é que esse tipo de atividade traz nesta perspectiva? Ela vai de encontro a essa indústria alimentar, toda essa mídia envolvida, essa falta de, como eu falei, de sociabilização entre as pessoas e estar próximo. O que é aquilo ali? O que é que você acha que move aquelas pessoas a irem buscar na segunda-feira, ou todas as segundas-feiras, o Dead or Monster? É um pouco de tudo isso que tu falou, tio Berg. Primeiro, a gente está carente de tato, de tocar nas pessoas, de conversar, de olhar nos olhos e de interagir de verdade. Eu muitas vezes uso de exemplo lá na escola, quando eu peço para a gente fazer alguma brincadeira, né, alguma atividade lúdica, que as pessoas se lembrem que isso não é uma dinâmica de empresa, que fica todo mundo com um sorriso amarelo, com aquela brincadeira, porque a galera está olhando, os donos da empresa, o gerente está lá olhando e disse, todo mundo tem que ir 9 horas, gente. Então, a gente não quer isso. Brincadeira, qual é a regra principal da brincadeira? Se divertir. E quando é que a brincadeira é divertida? Quando todos se divertem. Se a minha brincadeira for, por exemplo, de te xingar e tu ficar triste, essa brincadeira não está divertida, pô. Ou só está divertida para mim. Então, essa regra não conta. Quando a gente pensa lá, Dead or Monster é isso. Então, a gente vai ter um ambiente livre de julgamentos, onde as pessoas vão se permitir, desde fazer coisas aparentemente ridículas, quando a gente dá uma chacoalhada, a gente mexe a coluna. Realmente, quando a gente pensa no fitness, é estranho, causa estranheza. Porque quando a gente fala do fitness, novamente, dentro de uma academia a gente tem padrões de movimento, a gente precisa respeitar alguns movimentos lá da coluna. Você não pode dobrar a coluna, você não pode mexer a coluna com peso que isso vai machucar, você não pode ficar rebolando, porque é estranho. Tá, porque na academia não vai ter isso daí, mas existem coisas fora da academia. E aí é que entra o Dead or Monster. É uma prática de movimento que acontece há mais de 11 anos no Parque da Jaqueira, completamente gratuito e sempre será. E a gente tem 3 regrinhas. Acho que o tio Berg falou, mas vou colocá-las aqui de maneira mais eficiente. Reforce, claro. Você tem que levar sua própria água, isso é um exercício de autorresponsabilidade, de você cuidar de si para conseguir cuidar dos outros. Você não pode reclamar, então a gente sempre dá um jeito. Você vai fazer o que você consegue com o que você tem naquele momento. Kim, mas eu não consigo saltar muito alto. Eu digo, mas você consegue saltar baixo? Não consigo saltar. Eu digo, mas você consegue dobrar o joelho? Enfim, você vai procurar uma forma de fazer o que a gente está propondo dentro da sua capacidade. Então não vai ficar reclamando, vai procurar uma solução. Você não pode morrer no primeiro dia. Quando a gente fala sobre morrer no primeiro dia, você vai até onde você consegue, mas vai até o fim. Claro, a gente não quer que ninguém morra, até porque eu sou muito jovem ainda, tenho um filho, eu não quero ser preso, tá? Provavelmente na prisão eu faria vários namorados e eu não estou afim. Então, você tem que levar sua água, não pode reclamar e nem morrer no primeiro dia. E lá, a gente vai dar um choque, realmente, nos modelos que a gente tem de atividade física, de exercício. A gente também vai conseguir trocar ideia com algumas pessoas e algumas pessoas vão se conectar. Você vai dizer, caramba, acho que esse lugar aqui é para mim, gostei disso, faz sentido. Pode parecer meio estranho, mas eu não achava que ia ser tão cansativo ou divertido ficar botando a mão no chão e ficar rodando, sentando no chão e levantando, ou ficar de cabeça para baixo, ou brincar de tentar tocar no ombro do colega, por exemplo, ou fazer um trabalho coordenativo de pernas, dar uns saltitos, enfim. Isso daí, de fora, pode não fazer sentido, né? Mas para que faça sentido, você tem que estar no horizonte do evento, então você tem que estar dentro. Provavelmente o evento só faz sentido para quem está participando, no horizonte do evento, você tem que estar lá. E na escola a gente faz isso daí, só que de maneira menor e direcionada para aulas. Lá na escola, né, onde eu dou aula, sou professor e movimentante, lá a gente pega um pouquinho do que acontece na Jaqueira e coloca de uma maneira menor, vamos dizer assim, numa pequena célula dentro de uma sala. Lá a gente normalmente atende até 6 pessoas e para algumas pessoas que acham que não dá para ir para a Jaqueira, mas
com certeza daria, mas querem um atendimento, assim, aqui, eu não quero treinar contigo, eu quero ser ensinado, eu quero chegar lá, ter algo para eu fazer, tu vai dizer o que eu vou fazer e lá a gente vai construindo isso, porque um dos nossos pilares é a autonomia, então você não vai chegar lá e depender do professor. É importante que você queira um professor, que você escolha. Aí eu escolhi estar aqui. Eu não estou aqui porque tem que ser, porque senão eu não consigo me movimentar. Então, não dá. Porque a autonomia Faltou é tu dizer imprescindível. só uma coisa aqui. É de graça isso? Completamente gratuito lá na Jaqueira e sempre será. Nas segundas-feiras. Lá na escola, como eu disse, né, são aulas. Então, enquanto professor, eu ministro essa aula e eu preciso devo, né? eu mereço receber. É o claro, job. É o job, é o Então, job. aí, mas na segunda continua... Na segunda e eventualmente nos feriados, completamente gratuito sempre será. Você paga com a alma. Massa. E o que mudou, Kim? Daquela época que eu te encontrei, um pirraia ainda. Um pirraia, né? E agora eu tô com um pirraia. Agora tu tá com um pirraia. O que é que mudou nisso aí? Eu falo num sentido amplo de ver as coisas realmente. Afetou, né, você, sei lá, a experiência nas academias, no estudo que você teve, nessas trocas que a gente sempre fez, desde o encontro, né, com o Denis lá, encontro do movimento, ou a imersão, esses cursos todos que você fez, né, de movimento, enfim. O que é que mudou aí? O que é que você diria aos mais jovens? Porra, galera, se vocês querem realmente alguma coisa, tem que seguir uma linha. Tem dica? Não tem dica? A dica é aquele segredo que não parece segredo, né? Tem que fazer por um tempo, galera. Porque para que você repita, tem que fazer sentido. Você tem que acordar e tipo, vou fazer isso e tal, porque realmente para mim é interessante. Em alguns momentos não vai ser legal, porque até onde eu sei, né? Vou pensar que aqui somos adultos, para você que está assistindo isso, então a gente vai fazer coisas que não são tão legais. Mas a parte legal de ser adulto também é que você pode almoçar pizza quando você quiser. E normalmente a gente já não quer porque virou adulto. Mas precisa fazer por um tempo, até para você ter propriedade na hora de explicar para o seu aluno. E eu não estou falando de forma do corpo, né? Um corpo em forma é aquele corpo que não precisa da sua forma para expressar ele. Tipo, eu não preciso estar com a barriga sarada, eu não preciso estar com a bunda grande, mas é importante que você vivencie, que você experiencie o que você está querendo trazer para o seu aluno. Senão fica oco, galera. Então muitas vezes tu não vai ter ideia do que teu aluno está sentindo, porque realmente tu não fizesse. Tu viu o vídeo, algum cara falou num curso que é importante fazer daquele jeito, aí tu fizesse algumas vezes, mas tu não incorporasse, tu não trouxesse para o corpo, só fizesse para ter uma ideia de como fazer e falar para o teu aluno, mas não fizesse aquilo por um tempo, não bebesse de fato daquela fonte, simplesmente pegasse e entregasse. Isso daí faz todo sentido, assim, toda a diferença. Por quê? Porque vai chegar um momento que tu vai ver que não dá para fazer mais aquilo. Assim, pô, não gostei de fazer isso. Massa, vamos para cá? Porra, também não gostei, não é para mim não, vou para cá. Caramba, gostei daqui. E aí, ao fazer aquilo que faz sentido para tu, automaticamente tu vai contaminar mais pessoas. As pessoas que estão mais próximas, as pessoas que vão ver tu fazendo aquilo, vão começar a entender que tu não quer viver daquilo. Tu quer viver aquilo. Aquilo dali tem que ser incorporado ao teu estilo de vida. Então tu vai exalar algo que tu realmente quer para a vida. Diz assim, porra, tio Berg, tô a fim de trabalhar com movimento natural. Já comprei um tênis minimalista. Massa, mas com certeza essa não é a melhor opção. Primeira coisa que você tem que fazer é fazer alguma coisa. Assim, comprar algo não te traz propriedade, né? Te traz uma propriedade, um objeto, mas tu não tem como comprar propriedade, tu não tem como comprar carisma, a não ser que tu esteja num jogo online. Já joguei muito, mas não recomendo. Então, é mais fácil você viver um pouco daquilo para poder passar para o seu aluno, para passar para as pessoas que tu quer inspirar. E aí, quando virar parte do teu estilo de vida, tu não vai precisar vender nada. Porque só de tu estar vivendo, tu tá aqui, ó, espalhando e contaminando a galera ao redor. Às vezes demora, mas essa que é a parte legal também. Porque quando demora, tu vai ver que realmente tem que ser aquilo. Porque senão, tu ficar pulando de galho em galho, vai passar o tempo igual. Mas aí tu vai acumular 1 ano fazendo isso, 2 anos fazendo aquilo, 30 meses aqui fazendo não sei o quê, 7 dias. Não vai ser bom em nada. E não vai se apaixonar, não vai fazer sentido. Porque toda vez eu quero ganhar grana, e aí, papai, fica com várias xícaras aqui, ó. Menos da metade. Deixa eu servir para estimular um pouquinho mais. Você fala falando, bem, né? Você fala muito bem. E aí? Pronto, mais drogas, por favor. Mais drogas. E aí a gente esquece disso, porque não dá para preencher muito. Eu não sei quem falou isso, mas com certeza alguns de vocês já vão ter escutado. Você pode
gerar uma criança normalmente de 7 a 9 meses, né? Você não, né? Uma mulher, né? Uma vida quando a gente gera. Mas tu com 9 ótimos hospitais, os melhores médicos do mundo, tu não tem como pegar 9, de 7 a 9 médicos e em um mês gerar uma criança. Por quê? Porque tem coisas que levam tempo. Isso daí precisa de uma maturação. Então, não dá. Tem coisa que você vai ter que comer uma serrinha, tem que ser ruim, você vai se questionar, vai ficar, pô, não tô ganhando grana e tal. Mas depois de um tempo vira. Hoje em dia eu posso falar assim, sem medo de estar querendo me colocar acima ou abaixo de alguém, que meu estilo de vida, ele encaixa perfeito. Eu sou rico. Eu trabalho perto da minha casa, eu não preciso de um veículo automotivo, eu não preciso de carro, de moto, nem nada. Eu vou de bicicleta, eu vejo minha mãe todo dia, passo boas horas do meu dia com a minha mãe, com a minha esposa. Meu filho, eu consigo vê-lo em 2 períodos, uma vez na semana, que às vezes eu vejo menos, almoço em casa. Pelo amor de Deus, trabalho de regata, de short, descalço. Isso daí para mim é a maior riqueza que eu poderia ter. Mas quem tu não queria ganhar mais dinheiro não, adoraria. Mas tem coisas que eu também não quero abrir mão. Eu não quero aumentar 50% das horas que eu trabalho para ganhar 100% mais. Por quê? Porque para mim não vale a pena, essa conta aí não fecha. Eu preciso ter mais tempo para o meu filho, eu preciso desacelerar, eu sou um cara de 40 anos, então eu já não quero estar correndo, não, eu quero ser mais eficiente. E como é que eu faço isso? Contaminando mais pessoas ao meu redor. Quando as pessoas chegarem lá na nossa escola, elas já vão ser naturalmente multiplicadores, porque eles gostam do que está acontecendo ali, eles se sentem parte de algo. E no Daddy Monster, lá na Jaqueira, isso é muito claro. É muito fácil uma pessoa que vai lá pro Daddy convidar outra pessoa. E eu não vou precisar dizer assim, ei galera, lembra de semana que vem, quem puder traz. Não, naturalmente, toda semana, ou pelo menos quase toda semana, chega alguém novo. E ainda assim se surpreende. Porque pra gente que está no horizonte do evento, pra gente que está fazendo isso há muito tempo, às vezes pode até ficar parecendo que a gente está fazendo a mesma coisa, em alguns momentos. Mas para quem está chegando, é novidade. E aí dá um sangue novo, né? Aquela pessoa se entusiasma e os outros, que às vezes já estão fazendo há muito tempo, começam a perceber novas coisas, porque a gente tem mais uma pessoa ali com mais dúvidas, trazendo outros questionamentos, se empolgando. E aí você faz, caramba, deu uma nova vida. E assim a gente vai retroalimentando. E cada um vai trazendo um pouquinho de alguma coisa, né? Todo mundo traz sua experiência pra gente. Muito rica essa sua fala. Você até comentou que um dia eu falei, trabalhar 1 hora menos, ganhar 10% a mais. Isso bate muito na eficiência, né? Nas escolhas também, né? Nas escolhas. Porque você acaba sendo melhor em determinado nicho e você vai ser melhor remunerado por isso. Realmente essa frase eu bato nela, eu acho que ela faz total sentido quando a gente fala de uma perspectiva de carreira, porque a gente quando é novo, né, 20 e poucos anos, 22 anos saindo da faculdade, a gente tem um gás diferente do gás que a gente tem agora. Mas não é nem só a questão física, né? É a questão organizacional, é a questão da família. Você falou da Aline, você falou do Ulisses, eu tenho a Viviane, o Vinícius, a Laís. É uma totalmente diferente. E aí você tocou em assuntos aí que realmente não tem como precificar. Né? Você poder almoçar em casa também tem essa oportunidade. Você ver seus filhos, né, mais de uma vez por dia, isso também não tem preço. Não tem como precificar isso. Você ter a sua rede de apoio. Porque isso tudo, Kim, acaba interferindo de forma decisiva, eu diria, na qualidade de vida da pessoa. Não tenho dúvida. Então, a gente tem essa sorte também, né? Tem a competência, tem o planejamento, tem toda a carreira trilhada ali no núcleo. A gente conseguiu viver num núcleo de profissionais que todos se desenvolveram muito bem. Vale ressaltar, todo mundo. Se você for ver onde a gente estava, com as pessoas que todos estão bem. Eu fiz até essa fala, eu acredito, na gravação com o Siddhartha. Eu disse, Siddhartha, fulano tá bem, quando a gente começou a olhar, eu não tinha nem parado para perceber isso. Todo mundo tá bem. Isso é massa, né? É fantástico, é como se fosse o Dream Team, né, da educação realmente física. A gente sabia o que estava fazendo no sentido não só técnico, né, mas sabia assim, é isso, eu decidi, tomei essa decisão. Pessoas, de caráter, né, eu até disse que Siddhartha disse, a gente juntou muita energia e acabou explodindo. Mas a explosão é salutar, essa explosão, ele foi casar, foi ter o filho dele, eu fui casar, o outro foi fazer isso, outro viajou para morar em outro país. Isso é
extremamente natural. Que bom que isso aconteceu. Essa explosão literalmente contaminou, queimou, enfim, né? Expandiu para diversas outras pessoas. E atingiu quantas pessoas? Pois Sim, é. a nossa fala, a nossa atuação. Não é? Até a próxima pergunta que eu vou lhe fazer é o seguinte. Aida Rolf, você já deve ter ouvido falar, é uma fisioterapeuta, não está mais nessa dimensão nossa, mas ela tem um trabalho que vem passando por gerações. E ela relata lá que o corpo tem o poder de autocura. E eu nunca acreditei, né? Principalmente depois que eu fui ver os trabalhos da Universidade Federal de Minas Gerais, através do Bruno Bordoni, que é um fisioterapeuta, que fala da fáscia líquida, né, que é o sangue e a linfa. E o sangue é capaz de levar oxigênio e nutrientes a todo o nosso corpo, todo. Né? E a gente tem, pelo método que a gente, né, pela forma como a gente resolveu viver, tem impacto negativo sim na saúde, a forma como a gente resolveu comer tem impacto negativo na nossa saúde, né, o sedentarismo, a forma como a gente trabalha, enfim, esse excesso de informação, como a gente falou. Então isso tudo tem impacto. E quando a gente vai realmente resgatar, quando a gente vai mover o corpo da gente, seja a coluna, seja o pé, a sola do pé. Amigo, você que está vendo aí, você hoje talvez não seja mais capaz de andar 500 metros na rua, descalço. Porque já perdeu toda a capacidade, né, do pé de suportar uma carga. Ele foi feito de forma perfeita, meu amigo, para suportar uma demanda absurda, mas a gente só vive calçado. A gente não anda mais. Eu quando vim morar aqui em casa, isso é recente também, mas eu hoje ando todos os dias descalço na rua com meu cachorro, todo dia. Às 10 horas da manhã, o cara, pô, tu aguenta, eu disse, meu irmão, tá ruim, velho. Mas para ser bom tem que ser o quê? Tem que ser ruim primeiro. Não é verdade? Vai ser ruim. Vai ser ruim, mas o piche, né? Tem alguns que são sacanagem, sabe? Ele fura mesmo o pé. Mas Ivan, fisioterapeuta, disse, ó, bicho, eu tive um problema no tendão de Aquiles. Ele disse, ó, tu tem que andar em diferentes pisos. No piche, na areia, na pedra, no inclinado e tal. Isso. E aí me remete a Aida Rolf. E hoje, Kim, eu tenho recebido muitos pacientes, eu poderia classificar assim se eu fosse de outra área da saúde, mas clientes, né, de personal com problemas seríssimos na coluna. Né, que o diagnóstico, quase sempre pelos médicos, não sei se é errado ou certo, eu não estou aqui para discutir a área de ninguém, mas com diagnóstico de fazer cirurgia. Clássico. Né? Eu acho que tem uma forma clássica, né? Eles têm um exame de imagem, eles fazem um diagnóstico, eles entram com um remédio, entram com a fisioterapia e se não tiver jeito eles voltam para fazer a intervenção cirúrgica. Mas aí eu já repeti N vezes, não posso dizer aqui quantas, mas alguns dessas pessoas que já estavam nessa fila resolveram se movimentar e saíram da fila. E aí me vem muito isso, velho, a Aida Rolf, né? Que o corpo tem um poder de autocura. Como eu falei, Bruno Bordoni fala da fáscia líquida, do linfa e do sangue. E quando a gente começa a mexer as peças do corpo de forma diferente do que... Porque é às vezes uma alta demanda ficar sentado no banquinho. Fica aí. Às vezes pega esse negócio mais alto que tu puder. Muito ruim. Principalmente quando o cara está com dor. Mas eu tenho visto que tarefas simples, coisas simples, têm resgatado as pessoas. E aí eu aproveito esse momento para te perguntar, tu tem visto isso também? Tu tem recebido pessoas com dor e depois de um certo tempo ali, 2, 3, 4 semanas, sei lá, 2 meses, as pessoas se livram desse processo? Tem acontecido isso com você? Você tem se deparado com isso? As pessoas que trabalham com você têm percebido esse movimento de pessoas buscando isso ou não? É uma dúvida. Eu tenho me deparado muito no meu mercado e na área que eu atuo, no estúdio, como personal, pessoas que querem se livrar da dor. Ombro, quadril, lombar, joelho, né, fascite plantar. Fascite é uma parada que aparece muito. Assim.
Eu acho que eu comentei antes de começarmos aqui, né, que uma das coisas que acontece muito lá na escola é que a pessoa entra com um atendimento individual, porque atualmente eu evito de fazer atendimentos individuais, a não ser que seja algo muito direcionado, pré-cirúrgico, pós-cirúrgico, alguém está com dor crônica há um tempo, alguma lesão mais, vamos dizer assim, grave ou mais complexa. E aí a gente faz um trabalho transitório, né, porque se a pessoa está com dor, o objetivo é que ela pare de sentir dor ou diminua essa dor até o momento que ela mesma consiga manejar. E acontece isso, o aluno entra, faz um trabalho individual por um tempo e depois ele migra para uma turma. Porque a gente nota mesmo que a falta de contato com outras pessoas, o ânimo da pessoa que está com dor é outro. Ela não vai querer estar vendo um monte de gente fazendo e ela não conseguir fazer, porque já está com dor. E ainda vai ficar sendo diminuído, sendo frustrado, não. Então faz um trabalho quando a gente nota que aquela pessoa já não está mais em crise, que o que ela precisa realmente é fazer algo diferente do que ela faz no seu dia a dia. Então a gente traz alguns contextos, mas quando a gente coloca ela numa turma, a gente tem 4, 6 pessoas fazendo algo semelhante e a gente consegue colocar para elas interagirem entre si. Então daí a gente tem inúmeras possibilidades. E aí vem a parte de pertencimento, de criação de cultura, de você se sentir parte de algo, de você esquecer do que você está fazendo, né? Quando a gente fala no estado de flow, não precisa ser só usando esse termo não, mas quando você está fazendo algo divertido, algo que faz sentido para você, algo que você está compenetrado, que sua atenção está voltada para aquilo, você acaba se desconectando de outras coisas, às vezes do trabalho, às vezes do estresse, às vezes da dor, né? Você enquanto professor com certeza faz isso, você falou das tarefas, então quando a gente coloca um foco externo, né? A gente coloca a pessoa para resolver um problema ou fazer alguma coisa que ela não tem que ficar se percebendo e se ajeitando, ela simplesmente vai lá e faz, pega essa garrafa, não vou dizer, levanta o braço, estica o cotovelo, contrai o abdômen, sobe a coluna, isso, fecha a mão agora, que doideira, é mais fácil eu dizer, tio Berg, pega essa garrafa, aí pega, só não pega com dente, porque dente é caro, mas tu salva isso. E isso daí é muito forte. O cara chega com dor, travado, achando que não pode fazer nada, provavelmente por causa dessa nossa cultura de protecionismo exacerbado, de intervenção clínica, intervenção cirúrgica, de fisioterapia regular e passiva. Então o cara vai lá, tem que fazer desse jeito e fica lá. Tem o seu papel, tem o seu momento, mas se você vai para uma fisioterapia e ela só te dá um alívio da dor e um tratamento passivo, provavelmente o resultado ele vai ser mais passivo. Então, quando tu estiver em atividade, talvez tu não tenha resgatado tão bem aquela capacidade. Então, a gente pensa nessa perspectiva. E aqui, de novo, não querendo falar bem ou mal da área alheia, mas a fisioterapia, com certeza, tem um ramo que é mais voltado para o movimento. E tem uma área que é um ramo mais voltado para esse atendimento passivo. Ambos têm o seu papel, mas só um também, com certeza, não vai ser tão eficiente. Então a gente tem que lembrar disso, né? Seu aluno, ele quer sempre estar de maneira passiva, quer seja no treino ou na fisioterapia, vai chegar um momento que ele vai ser cobrado. Então a gente tem que lembrar disso, dar essa bola para o aluno e lembrar que essa autonomia vai ser resgatada também com ele. Ora ele vai sentir dor, normal, mas essa dor não pode ser incapacitante sempre. Essa ciência aí que envolve os exercícios terapêuticos, que são abordados pelos colegas fisioterapeutas, ele também tem passado por uma mudança enorme. E isso é muito bom para a área, isso é bom para todo mundo, não é bom para a sociedade, que é o fim. Ô Kim, a gente está chegando perto do fim da nossa conversa, sei que você está doido para treinar, mas vê só, recentemente eu estava conversando com um grupo de amigos de cabeças pensantes e a gente estava rediscutindo a educação física na escola, que talvez seja ainda o grande nicho, né? o grande ponto de intervenção, né, da gente, de nós profissionais, com essa molecada, porque além de precisarem muito, eu chego a dizer que são analfabetos do movimento, infelizmente, principalmente, a gente tem discutido muito o seguinte, está chegando cada vez pior. Pior no ponto de vista de coordenação, pior no ponto de vista de performance, de flexibilidade, de mobilidade, de agilidade. Então a gente percebe isso na ponta. Eu atuo em escola também e eu converso muito com pessoas da escola. Seria um momento, na sua visão, talvez do ponto de vista de opinião, realmente a gente tentar mexer nesse mercado. É uma das sugestões para a gente, né? Capacitar professores. A gente tem uma parte que faz curso e eu trabalho, Tiago, que é meu sócio, trabalha também em escola e vários outros colegas trabalham em escola e a gente tem discutido isso. Será que
teria um grande impacto, eu diria, no desenvolvimento dessas pessoas. Se algo do tipo fosse trabalhado na educação física escolar. Eu não sei qual é a sua experiência, se foi boa ou se foi ruim. A minha, ela foi média, eu diria, né? Eu tive bons momentos e eu acho que tive boas referências também na minha experiência na escola. Mas eu também peguei coisa que eu diria, não recomendo não, sabe? E muita gente, você já deve ter se deparado com pessoas que metiam um atestado porque não queriam fazer. E às vezes não queriam fazer porque nós falhávamos como professor. Eu não posso dizer, o trabalho em escola eu sou melhor, não tem isso, velho. Eu já falhei muitas vezes com crianças, né? E os pais também falham, porque às vezes a gente chega e deixa a criança jogar. E ela está no maior flow do mundo, ela está interagindo com as outras, mas o pai, que é o pagador, que diz, eu não estou pagando para o meu filho jogar não. Saca? Tu vê como é a perspectiva, meu irmão diz, mas eles ali estão no ápice do prazer. E do aprendizado, né? Meu irmão, é uma coisa que eu narro no meu livro lá, Uma Vida em Movimento, eu narro isso. Que tem hora que eu fico com vergonha de intervir. A história do falou, pega a garrafa, faça aqui. Meu irmão, eu vou atrapalhar o que os caras estão fazendo. Literalmente, você vê que vai atrapalhar. Na moral, eu vou fazer o que ali? Então, será que é o momento? Será que a gente precisa realmente dessa revolução, como também teve no fitness? A sua escola, ela é tratada como uma revolução. A Axel é tratada como uma revolução dentro da área, principalmente aqui no Nordeste. E aí, falando a nível mundial, tem vários. Né? A gente poderia citar até um que parece com o Filipinho, como é o nome dele? E do Portal. E do Portal. Né? Aquele cara tem uma história, tem todo um trabalho. Mas será que é o momento da gente também entrar na escola, capacitar professores para que a educação física seja algo de descoberta também do corpo, do movimento e das possibilidades, o parkour, outras coisas, a capoeira, né? Eu acho que a capoeira é riquíssima em movimento, mas a gente vê muito pouco. Principalmente na escola pública e privada, a gente parece que não tem uma porta aberta para... A gente só tem um tradicional, é o futsal, é o basquete, é o vôlei... E olhe lá, né? Não é verdade? Então, assim, será que é o momento da gente também pensar isso ou não? Aí eu queria saber a título mesmo de opinião sua. Eu agora você vê. O Ulisses já chega. O Ulisses já chega. Vou usar o gancho isso agora. Aí. Eu até postei recentemente, acho que foi nos últimos 2 dias, eu postei um vídeo treinando e em vários momentos ele estava comigo. Ora ele estava perto, ora ele estava dentro do quadrado dele chorando lá porque ele queria estar solto. Mas o que a gente precisa é oportunizar movimento. Hoje em dia, ao contrário da gente quando éramos mais novinhos, não tinha esse negócio de ficar parado, não. Poucas as pessoas, pelo menos no meu círculo de amizade, poucos os que tinham videogame em casa, e o videogame antigamente só jogava 2. Só jogava 2. E aí, para fazer uma sessão tipo de ficar 5, 6 pirrais jogando, era uma raridade, porque ninguém quer ficar esperando muito tempo. Então era mais fácil ir para a rua e brincar de alguma coisa que todos brincassem ao mesmo tempo. Hoje em dia é diferente, hoje em dia é o contrário. Hoje em dia os pais incentivam que as crianças fiquem quietinhas ali e elas não oportunizam o movimento. Então, do ponto de vista biológico, elas já estão hiper atrasadas, vão ter atrasos cognitivos porque se movimentam menos, eles não vão conseguir lidar com algumas emoções, porque quando você se movimenta mais, você extravasa, e aí o que acontece? Como é que a gente tampona essa euforia, essa energia imensa que a criança tem? A gente vai lá, dá um celular ou coloca ela para fazer tudo de maneira controlada. Só que a criança ainda continua lá, muita energia eufórica. O que é que a gente faz? Dá um lanchinho ali que ela gosta para a criança dar uma riada depois. Tem um pico, né, cheio de açúcar lá, depois dá aquela riadazinha e aí a gente vai lidando com isso, jogando para frente. O que é que acontece? Provavelmente quem está estudando isso daí vai trazer algo dentro desse universo que daqui a 10, 15, 20 anos as crianças de hoje em dia vão ser adultos bem menos capazes do ponto de vista biológico. Ponto. Por quê? Porque tem uma série de atrasos, desde a interação social até o básico de movimento. E sabendo que movimento é necessidade biológica, se a gente não deu o mínimo adequado na infância, a gente não vai se movimentar na adolescência e na fase adulta, a não ser que seja uma imposição médica. E aí a gente vai sem querer bater no fitness. Qual é a grande sacada aí? Inclusive eu tenho um projeto, assim, eu penso em fazer algo nessa área de intervenção escolar, porque eu vejo que faz todo sentido. Inclusive já lhe convido, viu? Se quiser fazer uma intervenção na minha aula de prática lá é de futsal, mas estamos abertos. Eu sei que tu é um jogador
péssimo. Mas eu marco, eu tenho fôlego. Eu atrapalho o jogo de quem gosta de jogar. Então, assim, mas de verdade, as portas abertas, porque eu acho que o que as nossas crianças precisam é exatamente disso. Meu amigo, você está sendo maravilhoso em trazer isso. Porque não é daqui a 15, 20 anos, é hoje, Kim. Exato. É hoje. Hoje a gente já tem os consultórios de terapeutas, de psicólogos, de fonoaudiólogos. Todo mundo está pagando o preço de uma coisa que já vem acontecendo. Não se tinha na história a quantidade de até diagnósticos errados, viu? Augusto Cury, ele falou, muita gente está diagnosticando e diagnosticando de forma errada. Muitas questões estão passando pela falta de movimento, pelo excesso de tela, pela falta de convivência social. Até o governo fez uma intervenção até certo ponto muito inteligente, que foi barrar os celulares na escola. Então foi fantástico. Faltam algumas outras barreiras ainda, da alimentação, da educação física ser uma coisa diária, porque hoje a gente contempla, pelas diretrizes, uma aula na semana. Isso é um absurdo. E ainda querendo enxugar, enxugando cada vez mais. É como se fosse, não, vamos investir tudo no pedagógico, porque esse menino vai se tornar isso, mas talvez ele até chegue, talvez. Mas chega pobre em todos os sentidos. Não consegue olhar no olho do outro, não consegue conversar, não consegue resolver um problema. E a ciência já vem mostrando isso. Enfim. O déficit biológico que vem acontecendo. E o mínimo que a gente pode entregar para as crianças, e quando eu falo as crianças, é tipo crianças e adolescentes, é um ambiente onde ele possa se movimentar um pouco mais. Porque como você falou, basquete, vôlei, só que tem criança que não se encaixa nisso. Tem criança que não gosta, por exemplo, de esporte com bola. Aí ela não pode jogar. Não, vamos arrumar alguma coisa que todo mundo faça. Por quê? Porque é bem provável que as crianças e adolescentes comprem a ideia de se movimentar muito mais do que um adulto. E se ela brincou, se ela interagiu com outros, se ela fez algum esporte coletivo na infância e adolescência, ela automaticamente, quando ficar mais velha, ela vai ter um mínimo de interesse. Ela vai, pelo menos eu aceito fazer uma aula. Ou pelo menos, eu fiz uma vez na vida. Só que se tu não fez nada quando tu era criança, quando tu chegar adulto, é que nem a criança que não come algumas comidas, assim, não come de jeito nenhum. Pelo menos vou falar por experiência própria. Eu tenho diversos amigos que não tem uma seletividade alimentar. Não come verdura, não come... Por quê? Porque os próprios pais não comiam e ninguém comeu e depois de adulto não quer comer mais. Que é uma coisa que a gente perdeu, A gente, antigamente, eu ainda peguei essa época de sentar à mesa a família inteira para jantar, para fazer o almoço, enfim, hoje não tem mais hoje isso. Hoje em dia cada um está na sua baia. Como as coisas vão retroalimentando, uma a outra, vai batendo uma na outra, Os imóveis hoje cada vez menor, a indústria da engenharia civil aí investe cada vez mais em imóveis compactos, e caríssimos, absurdos. Compacto é uma palavra legal. A gente pega, para falar bonito, A gente pega hoje carro pra caramba, você não confia. Seu filho atravessar uma rua, A questão da segurança, Ninguém quer andar na rua, bota às vezes a cara na rua 10 horas da noite, ninguém, diferente da minha época que o pai vinha puxar a gente para dentro porque a gente só queria ficar na rua. Mas eles não se preocupavam com tanto aspecto de segurança. E isso bate numa autora chamada Rebecca Lee, que ela fala de reverter um ambiente obesogênico. Recentemente a gente viu um movimento aqui de um prefeito da nossa cidade aí, enfim, sem fazer propaganda, mas que trouxe diversos parques infantis. E a gente vê que é bem frequentado esse tipo de coisa. Então, Kim, a gente tem um problema na educação, nas escolas, que precisa de intervenção nossa, a gente tem um problema da segurança, a gente tem um problema de parques e praças, que por mais que neste momento que a gente está vivendo, ele tenha tido um avanço, em relação a isso, apesar da gente estar vendo um movimento de privatização agora, a gente não sabe como é que isso vai rolar, mas a gente vê que tudo bate. Então a gente tem que ter alguém forte no ponto de vista de política realmente, para que possa propor essas políticas, porque a partir do momento que as pessoas tiverem segurança, que as pessoas tiverem um lugar para ir, para soltar suas crianças de forma mais tranquila, a coisa começa a mudar. Então a gente não pode depender apenas da escola. Então é todo um movimento. Então, o que é que eu queria finalizar aqui da minha parte, para deixar você fazer aí? O seu trabalho ele é fundamental para a sociedade. E você não pode deixar essa chama apagar. Veja a responsabilidade. É sério, a gente brincou pra caramba, mas estou falando sério.
né? Você tem uma responsabilidade social de oportunizar as pessoas, seja de forma individual, seja né, pela videochamada, seja pela sua escola da Aeromonte, seja no seu Parque da Jaqueira, enfim, seus cursos, que queira ou não queira, eles multiplicam, né? Eu ensinei essa garrafa ensinou a centenas de pessoas, então a gente tem um impacto muito grande. É o que eu olho para trás. Pô, o que é que tu quer, velho? Eu disse, meu irmão, já ganhei demais, velho. Eu já plantei muita coisa, já saiu muita gente boa, né? Através das minhas aulas, das minhas conversas, enfim. Então, de novo, você tem um compromisso, ainda bem que você vive essa porra, você vive esse negócio. Mas é muito importante olhando como sociedade. Eu não paro de ler, eu não paro de estudar, eu não paro de buscar política pública, eu não paro de buscar educação física escolar, eu não paro de buscar movimento, eu não paro de buscar nutrição. Ah, mas tu é gordinho. Não para com essa tua cabeça. Eu não estou falando de gordo ou de magro. Isso, porque a gente vê hoje, o cara disse, não, você vai emagrecer em 30 dias. Aí chegou o concorrente dele e disse, em 21 dias eu te deixo magro. Aí o outro disse, em 15. Já está em 7, negão. Já daqui a pouco vai ter emagreça em 24 horas. Perca, tem gente que vai comprar. Não, mas eu tenho um método de perder 20 quilos, dependendo, né, da pessoa, em um dia, pô. Não é só cortar uma perna, negão. Vai perder 20, não vai não. Perde fácil. Então, veja, é a responsabilidade que nós temos, velho. A gente como professor, a gente como, sei lá como queira chamar, educador físico, profissional da educação física, coach, o que for, a gente tem uma responsabilidade muito grande. E eu gosto desse papo, ó. Siddhartha chegou aqui, tem filho, Alex tem filho, Fabio tem filho, você tem filho. E a configuração da gente mental, ela muda, porque daqui a pouco, as pessoas que a gente treinou, vão ser os professores dos nossos filhos. Né? E seria muito bacana se o Ulisses chegasse lá e tivesse uma aula de educação física rica, né? Com certeza, precisa, né? Então, é minha obrigação, então, de certa forma. A gente precisa fomentar cada vez mais isso. Então, é isso, Kim. Preste atenção na sua responsabilidade, siga firme e fiel, cada vez mais fiel. E, pelo amor de Deus, não deixe de oportunizar aos colegas, né? Porque eu acho que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo muito mais. E isso é fundamental. Então, faça o seu fechamento, fala aí com a galera. Nossa. E muito, muito, muito obrigado por ter vindo aqui em casa, a gente tomar esse café e sorrir um pouquinho, que eu acho que é o que mais vale na vida. Verdade. As boas amizades. Eu agradeço bastante, Uber. Primeiro porque, lisonjeios à parte, você foi um dos caras que me estendeu a mão na educação física, viu um potencial em mim, acreditou, e tanto que quando você me convidou para vir para cá, só disse a você que ia dar uma olhadinha na minha agenda, mas vim de bate pronto, porque você é uma pessoa relevante, não só para a educação física, mas para mim também. Brincadeiras à parte, a gente pode tirar onda um com o outro, mas eu sei que muito do que você falou me impactou, tanto que aqueles 10%, trabalhar um pouquinho menos e ganhar um pouquinho mais, isso daí está na minha cabeça sempre. Se você vê, meu amor, a Aline vai lembrar aí, que eu falo isso, então o Tio Berg tem uma responsabilidade muito grande. E veja como é uma coisa que é importante a gente estar no meio. Isso aí é de um livro que eu li, né? Ele não fala dessa forma, mas eu reconfigurei e transmiti, que é um livro de dois caras que tem um poder de penetração nacional e mundial, né? Que é Gustavo Cerbasi, que fala muito dessas finanças, né? E o Christian Barbosa, que fala de gestão do tempo. Então o nome do livro dos caras é Mais Tempo e Mais Dinheiro, que parece ser utopia, mas é um negócio que todo mundo quer. Imagina aqui hoje, tu dobrasse a tua renda e diminuísse o teu trabalho, tu ia ter mais tempo para viver uma vida de qualidade. Com certeza. Que é onde eu reconceituei, né? Eu disse, a turma morre querendo ter qualidade de vida. Eu querendo ter qualidade de vida, eu estava morrendo já, de estresse, de tudo. Hoje não, pô, hoje eu faço meu almoço, eu não como em casa não, eu faço o meu almoço, né? Enfim, muita coisa mudou na minha vida, mas porque eu mudei, porque, pô, eu tô gastando X para isso. É sem sentido, pô, eu posso fazer isso e não trabalhar. Um custo que eu tenho aqui, eu não vou dizer o que era, mas eu tenho que dar 30 aulas por mês para cobrir um custo que era facilmente descartado. Então as coisas que realmente importam eu acabo tendo perto de mim, coisas que vão mudar a minha vida eu tenho longe de mim. Então a gente precisa, e Papai do Céu botou isso na cabeça da gente, essa capacidade de raciocinar, de pensar e mudar.
né? Te atrapalhei, né? Eu disse que era para tu falar, mas... Problema nenhum. Mas segue aí, Você vai tem embora. crédito, né? Quando a gente fala disso, de continuar tocando a educação física para frente, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que pô, a gente tem que fazer o dever de casa. Então eu tenho que inspirar pessoas. Como assim? Papo de motivacional à parte, mas a galera que me vê sabe que eu sou um cara que, além de me movimentar, né, quando eu falo assim, tipo, tem coisas que vão de encontro com o que a sociedade prega. Isso, desacelerar um pouquinho, de eu poder treinar em qualquer lugar. Como eu já comentei assim várias vezes, a pessoa estreia do meu prédio, pô.